que é tão difícil deixar o rancor de lado? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Você já atua no mercado tech ou deseja migrar para a área de tecnologia? A imersão Dev Backend da Alura, em conjunto com o Google, é sua oportunidade para consolidar conhecimentos fundamentais em lógica de programação, criando um projeto do zero com Node.js e com a API do Gemini, a inteligência artificial do Google. Serão 5 dias imersos com 5 aulas exclusivas, desenvolvidas especialmente para você consolidar conhecimentos em programação back-end, adquirir habilidades que vão além do básico, criar um projeto para adicionar ao seu portfólio e dar um upgrade na sua carreira. O projeto é parte fundamental da didática da Alura e uma excelente oportunidade de fixar o conteúdo das aulas contando com todo o suporte da comunidade e das pessoas instrutoras. Os conteúdos são construídos por especialistas referenciados da área de desenvolvimento: Guilherme Lima, Juliana Amoacei e André Davi. Tudo isso, claro, com a didática da Alura, lives exclusivas, acesso à comunidade no Discord e apoio do time de instrutores nos grupos de estudos diários. As aulas são 100% online e gratuitas, e você ainda recebe um certificado de participação. Para participar, você precisa clicar no link que está na descrição do episódio ou usar a seguinte URL: alura.tv/naruhodo-imersão-back-end. Repetindo, alura.tv/naruhodo-imersão-back-end. Mas atenção, as inscrições são por tempo limitado, então não fique de bobeira e garanta agora mesmo a sua participação. Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair. Então, Ken, esse é um episódio que foi amadurecendo bem devagarzinho, assim. Essa pergunta tem coisa de uns 2, 3 anos. E é interessante que, se você reparar nas referências do episódio, tem mais de 20 episódios relacionados. Então esse é um episódio que foi crescendo no meio dos outros, assim, é interessante. Ele amadureceu e chegou ao momento dele agora. Tá certo, então. Temos muitos episódios do próprio Naruhodo como referência, né? E o e-mail veio da Raquel Urtasun, que é estudante e mora em Jaguarão, Rio Grande do Sul. Um abraço para Rio Grande do Sul, que deve continuar tentando se recuperar da tragédia climática da qual foi vítima esse ano aqui. Pois é, ainda passará por muitas dificuldades, infelizmente. Verdade. Então, quem puder ajudar, continue ajudando, porque a coisa tá feia. E ela manda um e-mail muito objetivo aqui, viu, Altair? Estou lendo um livro e uma parte que fala sobre perdão. O autor comenta que os cientistas têm estudado o perdão. E eu anexei aqui uma página do livro. Na hora eu lembrei do Altair. Então, cientificamente, perdoar faz bem? E pensando pelo outro lado, por que é tão difícil deixar de lado os rancores? Ela mandou a página aqui, Altair, e eu vou dar uma lida no texto para todo mundo se contextualizar. Foi realizada em Atlanta, nos Estados Unidos, a primeira conferência sobre o perdão.
um evento no qual foram apresentados os resultados de pesquisa sobre efeitos do ato de perdoar na saúde daqueles que o fazem. O evento é fruto de uma iniciativa ainda maior, a Campanha por Pesquisa sobre o Perdão, idealizada por médicos dos estados de Virgínia, nos Estados Unidos, e comandada por Everett Worthing Jr., diretor executivo da entidade e chefe do Departamento de Psicologia da Virginia Commonwealth University. Abre aspas. A Campanha por Pesquisa sobre o Perdão foi criada como uma entidade sem fins lucrativos em 1998 para levantar fundos para essas pesquisas. A Fundação Joe Templeton e outras 2 fundações conseguiram $3 milhões. Um doador anônimo doou $1 milhão e a campanha conseguiu arrecadar mais $2,4 milhões, algo fundamental para financiar grandes pesquisas sobre esse tema, disse Worthington à Folha. Altair, o que é que a ciência tem a dizer sobre rancor, sobre perdão? O que a gente pode dizer aqui? Não precisa ser cientista para perceber que esse tipo de tema já puxou uma quantidade vultosa de dinheiro, né? Sim. Se tem tanta gente doando dinheiro para isso, é porque tem interesse no tema. Verdade. Assim, é um tema muito legal, ele foi amadurecendo devagar, mas é uma pena que esse tema do perdão e do rancor foi cooptado por algumas áreas da psicologia, principalmente. A área que mais estuda isso é a psicologia, né? Foi cooptado por áreas que não fazem um uso de uma psicologia muito séria, assim, né? A gente gravou 2 episódios, o 393 e o 394, que é sobre psicologia positiva. Se a psicologia positiva tem validade científica. Sim. Recomendamos muito, quem não ouviu, que ouça. E já adiantando a resposta, a psicologia positiva é um grande problema dentro da psicologia, tá? Mas, e aí tem todo o contexto histórico do porquê isso acontece e tal. E a área da psicologia positiva tem muito investimento, então a Fundação Templeton, né, que foi a que recebeu dinheiro e tal, recebe muito dinheiro. Ela é uma fundação que trabalha, entre outras coisas, com psicologia positiva, mas esse foco tem mudado, mas aí vale muito a pena o episódio 393 e 394 para contextualização. É um tema interessante, mas infelizmente não é estudado de um jeito muito cristão. Sim, sim. Tá? Cristianismo mesmo, sabe? Essa coisa do perdoar, fazer o bem sem olhar a quem, esse tipo de coisa, né? Que do ponto de vista religioso, histórico, sociológico, até faz algum sentido, mas do ponto de vista psicológico e biológico, é muito difícil conseguir, tá? E muitas vezes não é nem saudável. Então, a ideia desse episódio, por isso que ele foi amadurecendo devagar, e ele cresceu no meio de outros episódios, é falar da ideia de rancor e de perdão sem um viés moral. Na verdade não é moral, mas sem um viés cristão. Tá? É falar o que a gente tem de evidência mesmo. Tem um grande pesquisador da área, que é o Peter Lang. Ele comenta, ele tem uma frase num dos artigos da literatura que é interessante, né? Que ele fala assim: apenas uma pessoa sem moral não experiencia ressentimento. Quando você tem ressentimento por alguma coisa que aconteceu, você tem uma sensação de bom ou mal. Tipo, você foi injustiçado ou não. Então tá certo, tá errado, tá? Todo ressentimento, todo rancor é ligado a uma questão moral, de certo e errado. Tá tudo bem, né? Só que essa moralidade não tem a ver necessariamente com uma instituição, tipo religião ou algo do tipo. Tanto é que tem animais que ficam ressentidos também. Isso tem uma questão de certo ou errado, tem uma questão de igualdade, tá? Então, assim, uma coisa importante para começar, tanto o rancor quanto o perdão são características muito importantes para a nossa sobrevivência, porque eles são relacionados com a cooperação, um ato de cooperar, tá? Que a gente comentou no episódio 341, né? E que é um episódio dedicado à cooperação em vários animais, tá? A cooperação tem uma base evolutiva, e o altruísmo também. É que o altruísmo tem uma questão muito religiosa, né? E a ideia é atacar isso também, que tanto o rancor quanto o perdão tem uma base biológica, tem uma importância evolutiva, e por isso tem uma importância cultural. E aí a ideia é caminhar nesse meandro, assim, né? E por isso que tem relação com vários episódios. O principal é o episódio 306, que é sobre gratidão, né? Se gratidão faz bem. Esse episódio ele complementa um pouco, porque sentir rancor faz mal. Mas isso não quer dizer nada, porque você sente rancor, tá? É normal sentir rancor. Você não pode se sentir culpado por sentir rancor. E o rancor é muito relacionado com a vingança. Você também não pode se sentir culpado por causa disso. O que não quer dizer que você não queira se vingar,
tá? Então a ideia, o primeiro disclaimer é tratar disso por uma questão não tão moral, não tanto religiosa. E aí eu começo com uma pergunta pra você, Kim. Você guarda algum rancor? Eu estaria mentindo se eu dissesse que não. Isso, eu também, tá? Mas por exemplo, essa situação de rancor que você pensa, ela aconteceu faz muito tempo? Tem mais ou menos do que 10 anos? Menos. Mas tem alguns anos, Tem alguns anos. E também não é uma coisa que eu fico pensando o tempo todo, né? Isso, então, mas quando foi mais perto, assim, temporalmente mais perto, você pensava mais. Sim. Ocorria mais na sua cabeça, né? Uhum. Aí com o tempo isso vai diminuindo, né? Então esse é o caminho. Então o rancor tem muito a ver. O rancor é um tipo diferente de luto, porque o rancor é uma presença. Tá. Então uma coisa interessante é pensar o comportamento do rancor. É muito interessante mesmo. Porque, por exemplo, quando você sente rancor por alguma coisa que aconteceu, e aí, tipo, você revisita isso, você rumina essa sensação na sua cabeça, você traz pro presente as sensações negativas de algo que aconteceu no passado. Assim, o ocorrido está no passado. Mas quando você lembra e rumina na sua cabeça, você traz as sensações de volta pro presente. Verdade. E aí, os autores que estudam isso, né, eles chamam isso de visualização. Nós humanos somos, não só a gente, mas nós somos capazes de criar imagens mentais. A gente tem um episódio, né, que mostra se todo mundo consegue fazer imagens na cabeça. Tem pessoas que não conseguem, mas essas pessoas também sentem rancor, tá? Mas a maneira como ela constrói a memória não necessariamente é por imagem mental. Uhum. Mas assim, a grande maioria das pessoas constrói uma imagem mental de alguma coisa. Se você parar pra pensar, o seu cérebro, né, quando você constrói uma imagem mental e quando você vê uma coisa, tipo, você tá vendo uma paisagem, né? E aí você tem um estímulo externo que ativa o seu cérebro. Então a imagem vem de fora pra dentro, tá? Sim. Só que quando você é mais velho, você já tem muito lastro de conhecimento de imagens de paisagens, tá? Então imagina, você tá num lugar novo e tá vendo uma paisagem de uma montanha. Aí você vê a montanha e a montanha entra no seu cérebro, né? O input entra e... estou vendo a montanha, tá? Só que você já viu várias montanhas na sua cabeça. Então, o seu cérebro, na verdade, ele constrói uma imagem mental da montanha real, baseado na verossimilhança das montanhas que você já viu. Você não constrói uma imagem pura de uma montanha. Certo. Então, nesse sentido, a realidade, na verdade, toda a realidade real que aparece pra você reconstrói ela baseado na verossimilhança das informações que você possui no seu passado. Faz todo sentido, porque a gente, né, como a gente já falou bastante sobre o funcionamento da memória, né, a gente meio que reconstrói a memória, né? O tempo inteiro. Não é uma caixinha que tem lá e você simplesmente resgata, né? Isso, e guarda de forma fidedigna. E aí tem uma coisa super interessante que tem muitos pesquisadores mais modernos redefinindo emoção, assim. Tem uma linha nova de emoção que pensa assim, que a emoção quando você pega o estímulo, por exemplo, o seu cérebro está funcionando o tempo todo. Ele tá funcionando, ele tá criando coisas. Como que você faz pra você se adaptar? Você pega a informação do ambiente e muda as probabilidades daquilo que o seu cérebro já produz. Então o seu cérebro, quanto mais velho você fica, mais informação do ambiente você usa só pra regular o seu próprio funcionamento interno. Então, na verdade, isso é bem contra-intuitivo, a maior parte da realidade já está em você. Você vive a sua realidade o tempo inteiro na sua cabeça. Você só usa o ambiente pra mudar as probabilidades do que você vai fazer. Certo. É muito louco. Então, quanto mais velho você vai ficando, mais, entre aspas, dependente das imagens mentais que você cria, você está, né? E se você parar pra pensar, um rancor é uma imagem mental que você cria de algo no passado, que você traz pro presente. Logo, a emoção você sente no presente, a partir de uma imagem do passado. Que pode não ser tão fidedigna, né? Porque pode ter acontecido há bastante tempo e sua memória reconstrói lá do seu jeito. Exatamente, ela reconstrói do seu jeito, em função do que você tem no presente, mas isso é basicamente um tipo de ruminação. Você fica ruminando uma coisa na sua cabeça. E aí, o que é interessante, né? Isso tem uma importância evolutiva. Mas pensa, ó, imagina que você passou por uma situação ruim, assim, tem um rancor muito grande que você guarda, né? E ele tá na sua cabeça, e aí você não controla, imagina que é recente, né? Então, você é invadido por ele, você é invadido por esse rancor, tá? Então, por isso você tem que lembrar de um exemplo.
No começo, logo depois que aconteceu, você nem queria pensar no negócio, mas aparecia. Ele recorria em você. Ficava te invadindo no começo. Aí você ficava ruminando, né? E aí você tinha essa imagem mental. Comportamentalmente, isso é um paradigma comportamental de estresse crônico. Imagina, por exemplo, você num trabalho. Você tá num trabalho muito chato. Você tem um chefe cuzão, o trabalho é um saco, você não vê sentido no trabalho, mas você tem que ir todo dia, né? É uma situação estressante, só que no presente. Vai te gerando estresse crônico. Meio inevitável, assim, né? O estresse simplesmente acontece. Isso. Só que aí, nesse caso do trabalho, o estresse vem de fora pra dentro. É o ambiente que gera isso, né? O mecanismo da ruminação pelo rancor é a mesma coisa, só que é focado no passado, né? E é fisiológico, é normal ter isso. Sabe? Então essa coisa, não, você tem que perdoar todo mundo. Bobagem! Tem uma fase em que você tem que passar por isso mesmo, é normal. Não se sinta mal por isso. Então, as nossas imagens mentais, elas induzem emoções na gente. Só que muitas vezes essas imagens mentais, elas aparecem na nossa cabeça por conta de um problema que a gente passou, ou algo que aconteceu. Sim. Isso é um pouco diferente do trauma, né? É um detalhezinho diferente do trauma, porque no caso do trauma, teve um evento que a gente não tem controle, que acontece, e aí ele gera ele não gera rancor, né? Ele é mais ligado ao medo. Ele gera algo ligado ao medo, à dor e tal, né? O rancor não, é algo que aconteceu, você entende o porquê, que sofreu e tal, e aí você meio que, entre aspas, escolhe carregar. Não é uma escolha consciente, mas você escolhe carregar aquilo por um tempo, né? E aí é importante discriminar rancor, raiva e desprezo. E é uma coisa que as pessoas em geral não pensam. Você aprende isso, mas não pensa. Por exemplo, quando você sente rancor por alguém, né? Em geral, você sente por alguém que você considera que tem um nível mais alto que o seu. Nível que intelectual, é isso? Econômico, qualquer coisa. Tá. Alguma coisa a pessoa tem de melhor que você. Ou, na sua cabeça, é o que você acha. Tá bom. Aí você sente rancor, tá? Quando a pessoa tá no mesmo nível que você sente raiva dela. E quando a pessoa tá no nível mais baixo que você sente desprezo. É interessante que a gente tem palavras relacionadas à hierarquia, né? E não necessariamente é uma hierarquia real. É como a gente coloca a pessoa. Tá? Não tem a ver com de fato o que é, né? Pode ser um chefe, um colega de trabalho, um subordinado, se pensar no trabalho. Pode ser, tá? Se você pensar o seu chefe, em geral você sente rancor. Se pensar o seu colega é raiva e o seu subordinado é desprezo. Mas vale pra qualquer pessoa que você coloque num lugar, tá? Uhum. E aí é uma coisa interessante. De novo, é contraditório, né? É uma coisa interessante que o que a gente ressente revela, na verdade, o que você valora. A coisa ou a pessoa que você está ressentido, que você sente rancor, na verdade mostra que você valora a pessoa, você valoriza ela. Você tem um apreço por ela. É que é um apreço negativo, mas você tem um apreço. Mas é porque o apreço era positivo anteriormente, assim? Por exemplo, é uma pessoa que você tinha uma admiração, um respeito, tal, e aí a pessoa pisou na bola. E aí você complementa a outra parte. Então, o que você ressente revela o que você valora e também o que você esperava do outro. Então tem uma quebra de expectativa, né? Certo. E aí é por isso que essa parte do episódio relaciona muito com os nossos 2 episódios duplos, que foram muito ouvidos, por sinal, né? Foi meio bad vibe, mas eram os episódios sobre traição. Envolve isso também, tá? Mas a ideia é que essa ideia do rancor não vale só pra relacionamento, vale pra qualquer coisa, coisas de trabalho, enfim, qualquer coisa. E é interessante mostrar que como o rancor ele se vincula com a maneira como a gente constrói memória e com a maneira como a gente valoriza a nós mesmos e os outros em relação a nós. Então, certo. A maneira como você sente rancor fala muito mais de você do que do outro. Fala mais de você, né? Entendi. Então é interessante isso, é contraintuitivo, né? Então é importante pensar nisso. E aí, assim, como eu falei anteriormente, né? Se uma pessoa que não tem moral, se ela não tem noção de certo e errado, ela não consegue experienciar ressentimento. Tipo, se o que você faz pra mim eu não acho nem bom nem ruim, eu posso ficar com raiva de você, mas eu não fico ressentido. Tá. Entende? Eu posso ficar chateado, mas eu não fico ressentido, eu não fico ruminando, sabe, você. Eu só fico com raiva, e tudo bem. Então, é bem interessante, né? Mostra como a construção são complexas, né? E como o rancor depende muito da maneira como a gente constrói imagens mentais. E aí você vai pensar, todo mundo é capaz de ter rancor? Sim, todo mundo. Você pode carregar ou não. Algumas pessoas carregam mais do que outras. A maneira como a gente experiencia as emoções negativas
no passado se mantém no presente, e aí tem um problema, porque se você carrega esse rancor muito tempo na sua cabeça, e ele fica voltando e você pensa nele, você tá pensando com a emoção do presente, usando o seu corpo do presente, com base numa sensação do passado, né? Claro que isso vai afetar a sua saúde, você concorda? Sim. Que isso vai afetar a sua saúde? Por quê? Porque tá afetando agora, né? E como eu comentei anteriormente, é como se fosse um protocolo de estresse. Então, volta na situação de trabalho. Imagina que você tá fazendo um trabalho chatíssimo, né? E você não gosta, tá sofrendo assédio, alguma coisa assim no trabalho. Claro que isso vai minar a sua saúde. Aí dá burnout, dá vários problemas. O rancor é a mesma coisa, só que não é um trabalho. Mas você traz ele pro presente o tempo inteiro. Claro que você vai cair numa situação de estresse. E aí, a referência é robusta em relação a isso, mostra que isso afeta o seu corpo, isso afeta a maneira como o seu sistema imunológico funciona, e aí você é mais suscetível a doenças. Sistema imunológico. Chega a atingir o sistema imunológico. Isso, por quê? O mecanismo é bem descrito. Porque quando você fica mais estressado, aumenta o seu cortisol, entre outras substâncias, né? E aí o seu corpo acha que você está sob ataque de alguma coisa. Então o seu sistema imunológico fica mais ativo. E aí por ficar mais ativo, ele cansa, sabe? Ele não consegue mais discriminar um patógeno de um estresse interno. Aí o sistema fica pouco vigilante. Faz todo sentido, tá? Uhum. E aí a literatura, a gente tem uns trabalhos mostrando que quando você fica por estresse crônico por muito tempo, sua frequência cardíaca aumenta, né? Você fica com uma pressão mais alta, um pouquinho mais alta. E aí conforme o tempo vai aumentando, você tem mais problemas cardiovasculares e digestivos, né? Então problema de estômago, gastrite, essas coisas, tá? Tem pessoas que são mais suscetíveis, outras menos. Então tem pessoas que têm mais problemas intestinais, por exemplo, mas todas começam a ter uma maior variabilidade cardíaca, tá? Então assim, o mecanismo é bem conhecido, não é nada espiritual, místico, é porque você se coloca numa situação de estresse crônico o tempo todo, né? Por conta dessa imagem mental que você cria. Então é operacional, tá? É bem conhecido, é tranquilo, não precisa de uma explicação muito elaborada. É porque a gente é um organismo elaborado e a gente cria imagens na cabeça, a gente escolhe carregar tralha com a gente. É isso, tá? E quando eu falo escolher, não é intencionalmente. É porque a gente não tem controle, as coisas acontecem e a gente fica puto. E tá tudo bem, tá? E aí, E qual que é a importância evolutiva disso, né? Porque, de novo, a seleção natural não tá nem aí pra mim e pra você. Ela se importa que a gente se reproduza, né? Mas, assim, se a gente vai ser feliz ou não, azar, né? Então, se existe alguma... Se essa coisa de guardar rancor tem alguma validade que aumenta a probabilidade de você gerar mais descendentes, vai ser um traço adaptativo, né? E aí a gente tem teorias que descrevem isso. Outros animais têm rancor, sobretudo mamíferos e aves, né? Algumas aves, não todas. Mas, por exemplo, se você pega corvo, tem corvo e psitacídeo, que é papagaio. A família do papagaio ali. Certo. Como eles vivem muito, e eles são espécies sociais, eles têm que lembrar uns dos outros, porque eles passam muito tempo juntos, né? Então tem experimentos que papagaios guardam rancor de pessoas ou outros papagaios que fizeram mal pra eles, em média por 17 anos. 17 anos. 17 anos. E você reclamando do seu, hein, Ken? Nossa senhora. Rapaz, que pássaros rancorosos. Muito ódio no coração, não é verdade? E aí o bicho fica no veneno pra se vingar, mesmo, né? É tão impressionante como mostra que a gente não precisa de um cérebro muito elaborado. A gente conhece a média do ser humano comparativa? Varia. Não, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Né? Tem um peixe. É um peixe do tamanho de uma manjubinha. Ele tem coisa de 5 centímetros, né? É um peixe que em português chama barrigudinho. É um peixe bem pequenininho, né? E eles andam em grandes cardumes, esse peixinho, né? É um peixe coloridinho, bem pequeno, barrigudinho, né? Tem um experimento fantástico que fizeram com os barrigudinhos, que é assim, eles colocaram um aquário, aí tinha lá os peixinhos, e eles colocaram um predador do peixe, né? Aí o predador tava no outro lado, mas ele não tava em contato com os peixinhos, ele tava com tipo um vidro na frente. Tá bom. Então os peixinhos, eles se viam, mas o predador não conseguia ir lá, né? Aí o que aconteceu? O cardume dos peixinhos chegava ali perto do predador pra ver se era mesmo, sabe? Então, e aí o que aconteceu? Eles monitoravam os peixinhos que ficavam mais pra trás. Porque assim, quando você vai monitorar o predador, é uma situação perigosa, né? Então tem os peixinhos que vão na frente,
tem a meiota e tem aqueles que ficam pra trás, sabe? O medroso fica pra trás. Sim. Aí eles verificaram esses que ficavam pra trás, assim, mais distantes. Aí o que aconteceu? Os outros reparavam que esses ficavam pra trás. Quando eles soltavam o predador, o cardume corria e deixava aqueles pra trás. Ficou com rancor, se vingou. Caraca! Sabe? Isolou eles, isolou os medrosos. Então, olha que interessante, né? Então, Sim. Lembra bastante o humano. Então, mas lembre que você tem que sair dessa questão moral, tá? Verdade. Não tem isso. É mais ligado à cooperação. A cooperação. Se você coopera comigo, eu coopero com você. É essa a ideia. E aí, assim, você guardar rancor, né? Tem uma importância, porque você tem que. Você não pode deixar todo mundo passar por cima de você. Ainda mais num ambiente, pense em outros organismos, né? Você tem que se impor de certa forma, né? E daí quando você se impõe, mesmo que o outro tenha vantagem sobre você, você guarda essa informação para marcar o outro, sobretudo em espécies sociais, né? Sim. E também para planejar fazer algo. Então, existe uma certa tendência em várias espécies de ficar kit, sabe? Sabe essa sensação de buscar a igualdade? Não que a natureza seja igualitária, a questão não é essa. Mas em espécies sociais, se eu faço algo ruim pra você, você vai tentar fazer algo ruim. Mas não quer dizer que você seja vingativo. Porque às vezes você não precisa fazer algo por mim. Você pode tirar algo de mim, entende? Então o negativo anula com o positivo, sabe? Eu faço algo pra você, aí você deixa de fazer algo por mim. Anula também, tá? Ou eu posso fazer algo por você e você revida, né? Então essa é a diferença da agressividade, que é quando eu faço algo você revida, né? Mesmo que seja depois, mas você revida depois. Isso é diferente de cooperação negativa, né? De falta de altruísmo. Quando eu faço por você, aí você deixa de fazer por mim, tá? Os dois são vingança. Os dois, tá bom? No ponto de vista de genética de população, você fazer algo contra mim é o mesmo que deixar de fazer algo por mim. Porque do ponto de vista da evolução, se isso me compromete e eu não tenho descendentes, seus genes passam pra frente. Tudo bem? Entendeu? Sim, faz sentido. É muito importante tirar essa questão moral, tá? Não tem nada a ver com isso. Então, é importante a gente ter um certo ressentimento por um tempo. O problema é que isso tem um lado negativo. Porque o que acontece? Quando você é jovem, e aí a literatura é mais robusta. Quando você é jovem até 40 anos, tá? As pessoas tendem a ser mais rancorosas. Quando é jovem. Quando é mais jovem. Quando você é adolescente e você não tem muito lastro anterior, geralmente quando acontece uma coisa muito ruim com você, é a primeira vez que acontece uma coisa ruim, então você vai guardar, tá? Porque você não tem muita memória de outras coisas. E aí demora mais. Conforme você vai ficando mais velho, e de novo, tem a ver com essa imagem mental, né? Toda vez que alguém passa a perna em você, já passaram antes também, de formas diferentes. Então meio que você já tem um treinamento, sabe? Você já tem um treino. É ruim, certo, mas não é tanto, sabe? Então, você sente o rancor, mas em geral por menos tempo, conforme você vai ficando mais velho. Tem algum motivo biológico pra isso? Sim, tem a ver com a metáfora que eu comentei, por exemplo, da montanha. Quando você vê uma montanha pela primeira vez, sendo que você nunca viu uma, é muito especial, né? Gera um efeito. Certo. Né? Mas quando você vê uma montanha, mesmo que seja bonita, dado que você viu várias outras, a própria imagem dessa montanha é mudada pelas montanhas anteriores que você viu, né? Então, quando você passa por várias situações em que você tem... Não precisa ser não precisa ser um rancor terrível. Mas quando você passa várias vezes, você tem um treinamento, né? E é por isso que você vai ficando menos rancoroso com a idade. Em média, tá? Porque isso depende da personalidade do indivíduo também. Certo. Tem indivíduos que guardam mais rancor que outros, né? Claro. Mas em geral, em média, conforme você vai ficando mais velho, você é mais tolerante. O rancor diminui um pouco. Você guarda menos tempo, tá? E eu não expliquei o que é perdão também. Perdão é uma outra coisa. A ruminação por causa do rancor é menor, conforme você vai ficando mais velho, tá? Porque você tem mais coisa pra pensar, sabe? Você tem outras coisas pra fazer, entendeu? Então faz sentido, tá? Faz sentido. Aí a gente entra numa coisa muito importante, que é a ideia da ruminação, né? Porque o rancor é um mecanismo de ruminação. O negócio volta na sua cabeça, né? Fica ruminando. Tem o termo, claro, clássico, que é o overthinking. Overthinking, em geral, não é um defeito. Pode ser uma skill muito útil. Pode ser uma habilidade, se você sabe lidar com isso. O problema é quando você não tem controle da ruminação. Tipo, o evento negativo te invade, sabe? Te invade. Certo. E aí é por isso que a ruminação é meio que um luto ao contrário.
É um luto ao contrário. Porque, por exemplo, quando você teve uma perda, você perdeu alguém, né? Claro que você vai ficar pensando na pessoa, mas você não fica com rancor, né? Tem que ser uma coisa muito particular, assim. Mas, em geral, você perdeu um amigo, alguma coisa assim, né? Uma morte, algo do tipo. Você sente a perda, a coisa volta, claro, porque você fica lembrando da pessoa, e aí tem o nosso Naruhodo sobre o luto, que é uma questão dual. Aí, isso é uma coisa. O rancor não, é quando tem um evento, e o evento volta intencionalmente. Ele fica voltando na sua cabeça. Tem pessoas que ruminam mais, tá? E aí a gente tem o nosso Naruhodo 220 e 221 sobre depressão. Assim, se você não precisa ter depressão clínica, não é uma questão psiquiátrica. Mas pessoas que têm um score um pouquinho mais alto em escalas de depressão, e pessoas que têm um score mais alto num componente de uma escala de personalidade, que é o Big Five, ligado ao neuroticismo, pessoas que têm o neuroticismo um pouco mais alta, que são pessoas noiadas. As pessoas muito preocupadas, em geral, ruminam mais. O que faz todo sentido, porque se você é preocupada, porque você tá sempre pensando, e se você tá sempre pensando, você tem imagens mentais. Tá tudo bem, tá? Não é um problema, é uma característica e tal. O problema é o quanto você deixa isso dominar você, né? Claro que em casos graves isso é relacionado à depressão, é relacionado a algo do tipo. Pode ser que o próprio evento deixe você deprimido também, né? E aí tem que ver, tá? Mas, em geral, é normal você sentir rancor por um tempo, e depois isso vai se modificando. Mas, e aí é uma mensagem muito importante para dar uma paulada nessa porcaria de psicologia positiva do inferno, não é um processo passivo, tá? Você transformar o seu rancor em algo diferente, eu ainda não cheguei no perdão, tá? Você transformar o seu rancor em algo diferente não é um processo passivo. Ele tem que ser ativo. Você tem que trabalhar com o rancor. Você tem que ter uma intencionalidade ali, é isso? Você tem que pensar de forma produtiva em relação a isso. E aí vem essa bobagem, é uma bobagem mesmo, é uma ode à psicologia de boteco que as pessoas falam, que é aquela bobagem, o tempo cura tudo. Bobagem, isso é uma asneira, o tempo não cura cacete nenhum. Nada. O tempo sozinho é nada. É só uma variável a mais aí. E por quê? Porque o tempo você não controla. O tempo você experiencia, porque o tempo passa de qualquer jeito. Então o que acontece? Outros eventos entram na frente, né? E aí você não tem escolha. Na verdade, o tempo não faz você lidar com o rancor. Ele tira a sua capacidade de escolher. E aí você cronifica essa merda, e você, o otário que você é hoje, você não trabalhou isso de forma ativa. Ou você é cristão demais, porque isso é uma bobagem de um pensamento cristão. Tá? O tempo cura tudo, vamos ser redimidos no final, no futuro as coisas vão ser melhor. Bobagem! Tá? Entendi. Assim, vivemos hoje num mundo extremamente complexo, e cada vez mais complexo, daí a polarização é o resultado dessa complexidade, né? E uma das coisas muito importantes, tem muita literatura sobre isso, é essa questão do rancor político, sobretudo em ambientes polarizados. Né? Certo. Porque agora, antes, as pessoas de outro espectro político, elas moravam longe. Hoje você tem pessoas de espectros diferentes dentro da mesma casa, por causa dessa desgraça de rede social. Né? Sim. Que polarizou pessoas geograficamente muito próximas, ou mesmo na mesma casa. Isso gera rancores, sobretudo rancores por faixas etárias diferentes. Agora, o tempo isoladamente, ok, já entendi que é uma bobagem, mas eu queria entender se o tempo é uma variável importante. A gente não tem escolha. O tempo vai passar de qualquer jeito. Tá. Não tem jeito. Sabe? Então, assim, o tempo é uma variável contingente. Você não tem controle dele. Assim, claro, você pode escolher... Aí quando eu tô falando escolher, não é intencionalmente. Você pode escolher manter o rancor em você, e aí ele fica voltando na sua cabeça, né? E aí, a melhor analogia é com a situação de trabalho. Você tá num trabalho muito ruim, mas você não consegue mudar porque você precisa do dinheiro e tal. Você se coloca numa situação de estresse constante, certo? Sim. No caso do trabalho, é justificável, vai. Claro que você tem que tentar criar as condições pra mudar, mas é meio justificável. O rancor, nesse sentido, é uma escolha também. Você escolhe se manter nessa situação de estresse crônico, que é desadaptativo, né? E aí, assim... Então, primeira coisa, o tempo cura um cacete. Cura nada, tá? Você pode ficar com muita coisa cronificada por causa disso e é um saco, sabe? É um saco. E a culpa é sua, tá? Isso é importante. Porque quando você guarda o rancor, e aí o rancor tem a ver com aquilo que você valora, né? Você ressente algo que você valora. No fundo, você está dando valor para aquilo, né? E no fundo, você está esperando que a solução venha do outro. Por isso que é um pensamento cristão meio infantil,
sabe? Então, aconteceu uma coisa de horrível, é uma droga. Eu tenho o direito de ter rancor? Tem. Pode ter rancor, não tem problema. Só que isso só vai fazer mal pra você, né? Porque você tá revisitando a imagem e você não tem controle do outro, o outro que se lasque, sabe? Porque você não tem controle. E o tempo tá passando de qualquer jeito, né? As coisas estão acontecendo. Então, como você não é onipotente, né? Você tem que dar um jeito de lidar com isso. E aí, ou você cronifica, ou você tem uma postura passiva e cronifica isso, porque se você cronificar o rancor sem trabalhar com ele, você repete. Você se coloca em situações parecidas. Certo. Tá? Então você aprende pela negação, né? Mas se você movimenta isso, fala, não, tudo bem, eu vou me dar o tempo de ficar puto, tudo bem, tem a ruminação, tudo bem e tal, mas eu vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que usar isso aí pra fazer alguma coisa. E você começa a movimentar isso, né? É bem na expressão, mesmo que seja na força do ódio. Não tem problema, a questão não é moral, tá? Mas conforme você movimenta esse rancor, o rancor vai começar a virar uma certa indiferença, né? Vai virar uma indiferença. E aí você começa a separar o que você valora no outro e o que é valoroso em você, porque você é o produtor do resultado. Então, por exemplo, eu gosto muito de você, né? Valorizo muito a pessoa que você é, eu gosto de você e tal. Você passou a perna em mim. Fiquei puto. E aí fiquei com rancor. Tudo bem. Aí, o que seria o lado produtivo? Primeiro eu sinto isso, tudo bem, tem uma fase normal, tá? Mas conforme o tempo vai passando, eu tenho que conseguir perceber o quanto eu gosto de você é ligado a você, a características que você tem, e o quanto eu gosto de você por causa de coisas que eu faço por você. E aí tem a ver comigo. Você conseguiu? Esse ponto é crucial, é nevrálgico. Tá? Então, assim, isso é muito importante. E isso é uma coisa fundamental da literatura, é fantástico. Por exemplo, se eu gosto de você, eu gosto de você de verdade, tá? É um exemplo, tá? Se eu gosto de você, eu faço coisas por você, tá? Eu gosto de você, eu faço coisas por você. Só que, na verdade, eu não tô fazendo nada por você, eu tô fazendo por mim. Onde que é o grande problema que gera rancor? Onde que é o grande problema? Se eu gosto de você, isso não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Se eu gosto de você, eu faço coisas por você, muita gente faz pelo outro, esperando que o outro faça de volta. Isso é evolutivo. É a cooperação, né? É evolutivo. Certo. Igual o peixinho. Vamos ver o predador? Eu vou com você, você vai comigo, a gente vê o predador. Quer dizer, aquela coisa de faça as coisas sem esperar nada de volta, isso é contra instinto, é isso? Contra o nosso instinto. Não é tão adaptativo. Só que, na verdade, isso tem a ver com um Naruhodo que a gente gravou sobre educação científica. Ali eu dei um exemplo sobre o que é dividir duas frações, né? Quando você divide duas frações, você pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, por exemplo, se eu tenho uma postura pessoal que é assim, as pessoas que eu gosto, eu demonstro que eu gosto. Mas aí eu não faço só por você. Tipo, eu gosto de você, eu faço coisas por você. Mas eu faço por todo mundo. Todo mundo que eu gosto, de verdade, eu faço coisas pela pessoa. Essa é a minha disposição. Isso é multiplicar pelo inverso. Isso é dividir. É uma ideia de doação. Tá bom. Só que você está dividindo com uma pessoa, com esse outro. Esse outro são todos os outros. Não é só você, são todos. O todo cresce, a comunidade toda cresce, e de alguma forma isso volta. Mas eu não tô falando de lei de ação e reação, essa babaquice de segredo. É um mecanismo de teoria de jogos. Se todo mundo... Porque qual que é o fato dessa afirmação? Se eu gosto de você e eu faço algo por você, isso diz respeito a mim. Você não é obrigado a reciprocar. Você não é obrigado. Ponto. Sim. Você não é, tá? A menos que a gente faça parte da mesma seita religiosa. Só que a gente tá preso numa... pacto disso, assim. Só que aí a gente tá preso na mesma religião. Aí você é obrigado a fazer. Aí não é genuíno. Mas se eu gosto de você e eu faço coisas por você, isso diz respeito a mim. Reciprocar diz respeito a você. Tudo bem. Só que assim, às vezes eu faço muito por você esperando muito, muito de você. E você não tá no mesmo nível. Sabe? Não é assim. Entende? Então, o rancor às vezes cresce nessas expectativas que a gente cria. Quando na verdade é uma disposição que a gente tem que ter com todo mundo. E aí é o ponto importante. Quando você faz algo por alguém, você faz uma parte pelo outro, mas você faz uma parte por você. E muitas vezes é mais fácil fazer pelo outro do que por você. E aí, como é mais fácil fazer pelo outro do que por você, você tá esperando a solução do outro. Porque você é um puta de um otário. Então, esse mecanismo do ressentimento é algo importante. Muitas vezes o ressentimento é a busca que você encontra de uma solução no outro que, na verdade, tem que vir de você. Essa é a parte ativa. Isso é aprendizado, é tempo. Você não aprende sabendo fazer isso. Isso é aprendizado, é regulação emocional. Aí o termo é esse, regulação emocional.
E aí tem um texto fantástico que bate numa coisa, isso também é a psicologia de boteco, de diabo, o povo que é formado. Isso é minha bronca com a análise do comportamento, DBT, ACT, todas essas linhas de análise do comportamento, sabe? Que quer formar a pessoa rápido, né? Porque você formar o cara para atender, é demorado, é difícil, sabe? Tem muito treino, né? Aí tem essas linhas que quer formar num curso de 6 meses, sabe? Porque já pega o cara mal formado em psicologia, aí quer inventar umas regras prontas, tipo, eu quero formar você para ser marqueteiro, eu consigo formar em 6 meses, porque só dá um monte de regra pronta. Psicologia não é assim, né? Tem um negócio que ainda bem que tá diminuindo na literatura, mas tem um negócio que chama crença limitante. Que no TikTok, que como pega fácil, a galera fica falando, você tem uma crença limitante, então temos que mudar as suas crenças limitantes. Isso é um puta de um argumento religioso, sabe? Eu tenho que catequizar você para mudar suas crenças. Isso é uma asneira, tá? Existe todo um discurso por trás dessa ideia de crença limitante, que é você tem que ter um compromisso com a mudança. Você tem que abrir mão dessa crença limitante e pensar diferente. É a mesma coisa, Ken. Você tem que deixar de ser cristão e virar da igreja de sei lá o quê, né? A verdade está na outra crença. Você vai trocar uma crença limitante por outra. Isso é um argumento completamente religioso. Não faz nenhum sentido. E aí tem um texto muito legal que mostra isso. Que no mundo moderno que a gente tem hoje, a gente propicia a mudança e a aceitação a partir do respeito pela verdade objetiva. E aí o que seria isso? O que seria o respeito pela verdade objetiva? É você desenvolver em você mesmo a coragem de escolher quem ser na incerteza. Vou repetir isso de novo, que é importante. Tá? Você tem que desenvolver a coragem de escolher quem ser na incerteza. Então, essa é uma questão bem moderna. Pense hoje, Ken, que o mundo é muito complexo. Né? Tem guerra acontecendo em todo lugar, as questões econômicas, políticas e tal. Então a gente vive num mundo muito complexo. Sim. E a rede social não é um lugar que serve pra discutir qualquer coisa. É uma feira do rolo, a gente já falou antes. Uhum. As pessoas na rede social só estão o tempo inteiro gritando. Eu tenho, eu quero, eu preciso, eu sou. A feira do rolo, eu gostei da definição. Toda rede social é uma feira do rolo, é um lugar pra vender coisas. Uhum. E por quê? Foi criada por vocês, porque o objetivo é comprar e vender. Né? Você falar da sua vida, dos seus crushes é o de menos. Né? Então, não interessa. Então, qual é a premissa final? O tempo não cura nada. O que cura é o trabalho. É esse processo ativo de trabalhar com seus pensamentos, tá? Com essas imagens mentais. E o objetivo último não é crenças limitantes, é uma besteira. Tá? Isso é muito religioso. É você aceitar a ambiguidade. Você é uma pessoa ambígua, assim como os outros também são ambíguos. Você não vai ser feliz. Para. Você pode estar sendo, mas você não vai. Certo. Tá? Não é um foco final. Então você tem que desenvolver em você uma coragem de escolher quem ser na incerteza. E isso você tem que usar para preparar suas ações mais do que as falas. Isso é uma coisa importante. Por exemplo, agora a gente fala assim do perdão, né? Tem vários tipos de perdão, né? Então, por exemplo, eu posso desenvolver um tipo de perdão com base na indiferença. Então, você foi muito chato comigo, eu fiquei com rancor até muito tempo, mas depois ficou indiferente. Eu não penso mais, não me ocorre mais. Isso é um tipo de perdão, tá? Você ficar indiferente mostra que você mudou, né? E é um trabalho pra isso. Você não se importa de verdade. Então pense um rancor que você tinha no passado. Não se importa o suficiente pra voltar a conviver, voltar a conversar normalmente com a pessoa. Isso é outro tipo de perdão. Isso é outro tipo. Então assim, tem um tipo que não me ocorre mais. Eu nem penso mais nisso, tá? Esse é um tipo. E é saudável. E tá tudo bem. Tá? Isso é saudável. O outro tipo é quando você acha que merece reconciliação, né? Ou algum contato. E aí tem um segundo tipo. O segundo tipo foi horrível, foi muito ruim, guardo ressentimento e tal, mas quero saber só se você existe, sabe? Quero saber se você mudou. E aí é uma coisa importante. Ninguém é obrigado a perdoar ninguém. Tanto é que você pode ficar indiferente. Isso é um tipo de perdão, tá? Não é o tipo de perdão cristão, mas é um tipo de perdão. Tá? Porque pelo menos você não vai ficar ruminando. Tá ótimo, tá? Um outro tipo de perdão é esse, assim, tudo bem, mas aí tem aquele Naruhodo que a gente gravou, que é porque algumas pessoas gostam de terminar as coisas e outros não. Às vezes você quer só fechar alguma coisa, mas assim, você pode se comunicar com a pessoa, mas você não quer contato, você vai manter sempre uma distância. Vai ficar algo amistoso. Ou às vezes você quer manter a network mesmo, quer manter, né? Às vezes tem outras pessoas no meio, alguma coisa assim, você só quer manter a boa vizinhança, sabe? Esse é um outro tipo de perdão, né?
E o outro tipo de perdão é quando você de fato reata relações com a pessoa, nunca mais é o mesmo, porque você não é o mesmo e o outro não é o mesmo. Mas aí uma dica importante, a literatura é robusta nisso também. Nada contra você perdoar da forma mais próxima, né? Muito pelo contrário, é ótimo, tá? Faz bem, é muito legal se dá certo. Mas aí tem uma dica. Repare muito mais no que o outro faz do que o que ele fala. Então assim, você fez mal pra mim, foi muito chato e tal, mas quero conversar com você pra colocar em pratos limpos, né, o que aconteceu. Aí vocês conversam, e foi legal. Repara posteriormente mais no que a pessoa faz, de fato, do que o que ela fala. O que ela fala é irrelevante. Presta atenção nos comportamentos. Tá. Os comportamentos são a medida mesmo. Porque os comportamentos são o processo ativo de utilização do tempo, sabe? Então a pessoa, por exemplo, ela pode estar indiferente com você, ela não sente mais o rancor, ela tá indiferente, ela mantém o contato de boa vizinhança, mas você percebe que ela não reciproca mais nada. Então, você teve um tipo de perdão que ela tem outro. E tá tudo bem. Então, indo pro fechamento, né, do final do episódio, tem um trabalho de 2006, que é da Universidade de Stanford, que eles fizeram um estudo enorme, e aí é ligado com o texto que você leu. Eles pegaram uma parte desse dinheiro, tem um trabalho do Stanford, eles abriram um centro de estudo sobre perdão, para estudar isso, esse mecanismo mesmo, de como você cria imagens mentais, né? Porque isso faz mal para muita gente. Gera o estresse crônico, como tudo que a gente viu, né? Só mais uma metáfora. Imagina, por exemplo, que você tem pavor de aranhas. Tá. E você não vê uma aranha, você imagina na sua cabeça. Eles fizeram um experimento assim. Eles pediram para pessoas com medo de aranha imaginarem aranhas, né? O batimento cardíaco da pessoa aumenta, claro. Ela vai ficar mais tensa. Só de imaginar a aranha. O rancor é a mesma coisa. Você volta com a imagem, né? E aí vai gerar alterações no seu corpo e você sofre por causa disso. Tem um papel de saúde pública, de cuidado, de educação e tal. É importante, né? E aí eles viram que existem experimentos de visualização, né? Que eles fizeram. Um experimento bem legal, assim. Por exemplo, pensa a situação que te gerou muito rancor. Aí tenta produzir alguma coisa. Você pode gravar um áudio ou escrever uma carta, um e-mail, alguma coisa, né? Imaginando como seria no futuro. Tipo, aconteceu uma coisa muito ruim, tá, Ken? Aconteceu uma coisa muito ruim. Aconteceu, você tá com rancor, tá ruim, tá? Escreva num e-mail, numa carta, o que quer que seja. Como seria no futuro o contato com essa pessoa se o rancor não existisse? Tente fazer esse exercício de imaginar situações. Às vezes você não precisa falar como seria, mas imagine um cenário. Imagine você tomando um café com uma pessoa que te magoou muito. Tenta imaginar como seria a conversa se você não sentisse o rancor, tá? E se você fizer esses experimentos de visualização, eles perceberam que é um experimento longitudinal longo, que as pessoas que faziam esses exercícios de visualização tinham uma melhora de parâmetros clínicos 3 vezes maior, né, do que outras pessoas que só tinham rancor e eram um grupo controle. Então é legal mesmo, é útil. E de novo, a ideia é desenvolver uma coragem de você escolher quem ser na incerteza. Estamos num mundo incerto, cada vez mais incerto, e aí você tem 2 escolhas. Ou tentar controlar o ambiente, e é por isso que você tem cada vez mais pessoas conservadoras, né? Isso a gente falou no episódio sobre traição. E de novo, eu não culpo as pessoas extremamente conservadoras. Eu não culpo. Porque se você lutar politicamente por um mundo mais conservador, moralmente mesmo, você precisa pensar menos. Já parou pra pensar nisso, Ken? Se o mundo externo tiver... Por exemplo, se a gente tiver numa teocracia mesmo, tipo uma sharia mesmo, tá? Tudo rígido. Você precisa pensar menos. Tipo, você vai pensar... Nesse sentido, você vai ser mais feliz. Olha que desgraça. Você vai ser mais feliz, porque se você jogar o jogo, tá tudo bem. Tudo bem. Que meio que deve explicar, em parte, a preferência de algumas pessoas por um método mais... por um regime mais autoritário, porque exatamente. Sobra menos pra ela ter que ficar pensando também. Exatamente. Não, mas de novo, isso conversa com o marketing. Você pegar uma mensagem e facilitar o acesso ao produto, claro, tem mais conforto. Mastigar os argumentos, né? Exatamente. Você tá dando pra ela os argumentos que depois ela vai usar pra se convencer de que fez a coisa certa. Percebeu, desgraçados de vocês que fizeram isso, criaram toda a base epistemológica pra essa merda? Maldito marketing. Mas enfim, mas assim, faz todo sentido. Faz sentido. Por quê? Porque no fundo a pessoa quer ser feliz. E essa é a grande... Por isso que eu tenho bronca com a psicologia positiva, esse inferno do satanás, né? Porque o objetivo é você abrir mão da felicidade e abraçar a ambiguidade. A incerteza. Mesmo.
Assim, aí o que assim, você abraçar a ambiguidade e a incerteza, o que vai te trazer? Movimento. Então, movimento para conhecer o mundo como ele é de verdade, abraçar as complexidades. Então você vai estudar mais, você vai se entender menos, você vai entender você pelas negações, por aquilo que você não é, e não por aquilo que você é. Você vai achar cada vez mais que você não é alguma coisa do que você é, né? Então você vai ser um ser fluido mesmo, um ser incerto. E nessas incertezas você aumenta a sua flexibilidade. Eu tenho certeza, você não vai ser muito menos feliz, não necessariamente infeliz. Você vai ser muito menos feliz, mas você vai ter senso de realizações estéticas muito maiores. O mundo vai ficar muito mais maior pra você, na sua cabeça. E são nesses espaços pequenos que você encontra felicidades, né? Tendo a possibilidade de ter conversas que você não teria em outro lugar, né? Tendo possibilidade de conhecer pessoas muito diferentes. Nesse espaço de busca, você vai virar um antropólogo da realidade, sabe? Em vez de virar um mero consumidor da realidade, você vai virar um antropólogo dela, né? Sim. Não é interessante? Eu não sei de vocês, mas acho isso fantástico. Abraçar a ambiguidade mesmo. E é por isso, o povo fica tirando sarro de mim, por isso que eu adoro o Rogério Skylab. Adoro. Eu acho ele o representante da música moderna. Desde as músicas escatológicas até as românticas. Exatamente isso. Ele abraça a ambiguidade. Eu adoro ele. De verdade. Adoro mesmo. Eu acho muito bom mesmo. Tem várias. Ele escreveu muitas músicas. Eu nem vou fazer uma seleção, assim, mas ouça todas, né? De todas as fases. Porque é exatamente isso. O foco da estética dele é a ambiguidade. Não existe nada mais pós-moderno do que isso. É algo bem pós-moderno mesmo. Essa busca pela ambiguidade. E é por isso que gera polarização. No fundo, não é direita e esquerda. É quem quer ser feliz e quem não se importa com a felicidade. Sim. No fundo mesmo, essa é a dicotomia, sabe? Essa é a dicotomia. Tô entendendo. Em geral, quanto mais privilegiado você é, mais você vai ter a oportunidade de abraçar a felicidade e não vai querer abrir mão. E mais você vai cercear a liberdade dos outros. E aí você não vai entender que dividir é multiplicar com o inverso. E aí você vai achar que toda vez que você divide, você perde. E aí você não vai, de fato, expor o quanto você gosta dos outros, a menos que o outro reciproque. E aí você vai ser uma pessoa mais rancorosa. Por isso que todo religioso demais é rancoroso. Porque em última análise vai ter rancor de Deus, de Jesus, do que quer que seja. Porque no fundo não tanca o fato dele ser um puta de um otário, sabe? Percebe como o ciclo fecha? A política é o de menos. Dane-se. O bagulho é individual. O processo está ali, você começar a aceitar de fato a incerteza. E é um bagulho tenso. É difícil. É uma merda. É difícil. É uma merda, mas é um processo. Então, e precisa de intencionalidade. O tempo todo. Sabe? Então assim, você não tem escolha em ser rancoroso. Porque se você for hostil com todo mundo... eu sou rancoroso. Você é hostil com todo mundo, você acaba com todas as suas relações. Daí não adianta nada, você tá sempre perdendo. Então, você tem que mudar isso. Você tem que mudar, né? Ou você vai ficar totalitário, ou você vai começar, se tiver uma postura de liderança, você vai começar a matar as pessoas, né? Pra manter as suas imagens mentais limitadas mais possíveis, né? Sim. Mas, na verdade, no mundo mais fraterno, você tem que abrir mão de ser feliz. Mesmo. A grande dicotomia não é entre esquerda e direita. É entre quem escolhe ser feliz e quem não se importa. Sabe? E isso existe nos dois espectros. Tá? E verdade seja dita, por isso que eu não estou associando um com o outro, tá? Porque tem os cirandeiros também, tá? Tem cirandeiro, tem de tudo. Sim. Então tem que tomar cuidado com isso também, tá? Então, você nem esperava que a gente ia chegar nesse episódio assim, né, Ken? Bem mais cabeludo que eu esperava, hein? Pois é. A dificuldade é real, né? Não, é real e cotidiana. Tem que ser um trabalho cotidiano. Você tem que trabalhar por você mesmo o tempo todo. É uma desgraça. E aí você percebe que você... Tipo, é exatamente isso. Quando eu gosto de você, eu faço coisas por você. E eu tenho que fazer por você porque eu faço por mim. Tem a ver comigo, tá? E eu não posso esperar. A ideia não é esperar. A ideia é perceber. Eu faço por você porque eu gosto de você e acabou. Isso tem a ver comigo. Vire-se você. Dane-se você. Sabe? A questão não é essa. O que você vai fazer com isso é azar o seu, né? E aí é um fechamento muito interessante. Nessa busca pela coragem de escolher quem ser na incerteza, é importante perceber dois tipos de pessoa. Existem as pessoas que terminam coisas e as pessoas que abandonam coisas, né? E, de novo, não tem moral, não tem certo e errado. São características. As pessoas que abandonam, elas deixam as coisas... Elas vão empurrando com a barriga, né? No curto prazo, você ganha. Porque vai ficar aquele marasmo. Só que você tá perdendo tempo.
No longo prazo, você vai ficar carregando um monte de tralha, porque é o outro que vai ter que fazer. Claro. O outro que faz. Então você deixa estourar, né? Aí estoura, aí você cria rancor do outro, né? Mas na verdade é você que empurrou e não percebeu. E aí você vai carregar a tralha. Você vai ficando carregando cada vez mais tralha, você vai repetir. Vai jogar essa tralha no outro e vai repetir tudo de novo, tá? Sim. Quem termina é pior no começo. E eu não tô falando de relacionamento só, é qualquer coisa, trabalho, sei lá, alguma coisa, uma mudança na sua vida, tal. Uma amizade, qualquer coisa, qualquer coisa. Às vezes pode ser uma decisão pessoal, você com você mesmo. Eu vou fazer isso. É também uma coisa, né? Tem gente que não faz porque abandona. Quando você termina, é muito ruim no começo. É muito ruim, porque você tá tancando a responsabilidade pra você. Mas isso gera uma inércia. Isso é como um empurrão que te joga da montanha, sabe? E aí isso gera um movimento que você pode usar pra algo muito positivo. Gera rancor também, claro. Você tá fazendo todo o esforço sozinho, né? Sim. Mas isso te gera um drive. Te gera um drive pra gerar um movimento. E aí você pode usar isso pra algo muito positivo. Posteriormente, muito positivo. E aí fica melhor depois. Certo. Fica melhor. Então essa dicotomia é importante. E isso sim, você tem as pessoas que preferem terminar em relação às pessoas que abandonam. Isso tem uma relação também com quem prefere ser feliz em vez de abrir mão da felicidade. Tá? Quem abre mão da felicidade, em geral, termina mais. E nesse sentido, abraça a incerteza. Escolhe ser na incerteza. Bora. Sabe, bora. Eu tenho isso muito com o judô, assim. Né? Por isso que eu falo que o judô não é o lugar pra onde eu vou, é pra onde eu volto. Eu nunca vou pro judô, eu volto pro judô. Eu sempre falo isso. Certo. Né? E o judô, pra mim, tem essa coisa, assim. Tipo, eu não vou perder, mas se você quiser, você vai ter que ganhar. E não é ser competitivo. Não tem a ver com competitividade. Tem a ver com estar no momento, assim, ser. Sim, sabe? sim, entendi. Eu não vou perder pra mim mesmo. Tipo, eu não vou perder, mas se você quiser, você vai ter que ganhar. E aí, se você ganha, você foi melhor. Perfeito. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu aprendi. Eu aprendi alguma coisa, obrigado. Eu sou muito grato quando eu perco, de verdade. Né? Certo. Mas eu não vou perder pra mim mesmo, não vou entrar derrotado. Eu não vou perder. Mas se você quiser, você vai ter que ganhar. Sabe? É essa perspectiva que você tem que ter pra buscar esse ser na incerteza. Sabe? E abrir mão dessa bobagem de crença limitante, que é uma bobagem. É você fazer, de fato, um bom uso do seu tempo. Sabe? Fazer um uso ativo do seu tempo. Não é legal, Ken? Rapaz, foi realmente bem mais longe do que eu esperava. Eu confesso dessa vez, ó, já gravamos mais de 400 episódios e eu Ken, assim, a gente se olha um pro outro. Foi a primeira vez que eu olhei as expressões do Ken e você realmente ficou pensando. Realmente bateu aí alguma coisa. Então. Realmente. Que bom, funcionou. Eu entendi a dificuldade de conseguir não só escolher, né, não só ter a intencionalidade, mas de conseguir. Exato. De é um processo conseguir longo. deixar o rancor de lado. É um processo longo. Né? E, de novo, pra fechar, eu associo igual ao judô. Você fazer um golpe é muito difícil, você usar o seu corpo inteiro pra fazer. Certo. E aí quando você para de pensar e só faz, aí você aprendeu. E você aprendeu a ser na incerteza. Sabe? É essa a ideia. Sim, essa é a mensagem do sim. episódio de hoje. Então, espero que tenha sido também muito aproveitador para você que tá ouvindo e principalmente muito aproveitador para nossa ouvinte Raquel. Isso. E fica a lição para todos nós aí, né? Ter a intencionalidade para deixar o rancor de lado e tentar viver a vida com menos peso. Isso. Isso Você não tem escolha mesmo, então azar o seu. É verdade, então. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.